Olá pessoal, vamos fazer agora o estudo do sinal de uma expressão polinomial. Observe o seguinte, o que é a raiz de uma expressão polinomial? É o número que substituído no lugar da variável torna essa expressão igual a zero, certo? Para fazer o estudo do sinal da expressão polinomial, nós devemos conhecer a multiplicidade da raiz. Vai falar, mas por quê? Porque na raiz o polinômio vale sempre zero, certo? Agora, em torno das raízes com multiplicidade ímpar, ocorre alternância de sinais. Já em torno de raízes com multiplicidade par, não ocorre alternância de sinais. Olha bem, imagine que a raiz é uma raiz com multiplicidade ímpar, ou seja, ela ocorre no polinômio um número ímpar de vezes. Isso quer dizer que em torno dela ocorre alternância de sinais. Se eu substituir qualquer número antes da raiz, se o resultado for positivo, para qualquer número que está antes da raiz, na raiz, o resultado ao substituir a raiz do polinômio vai ser zero, ou na expressão polinomial. E depois da raiz vai ser o quê? Negativo, porque em torno de raízes com multiplicidade ímpar ocorre alternância de sinais. Agora, se eu substituir qualquer número menor que a raiz e o resultado for negativo, na raiz vai valer zero e depois da raiz, para números maiores que a raiz, o resultado vai ser positivo. Então, em torno de raízes com multiplicidade ímpar, ocorre alternância de sinais. Já em torno de raízes com multiplicidade par, não ocorre alternância de sinais. Num polinômio que tem uma determinada raiz com multiplicidade par, na raiz o polinômio vale zero. Se antes da raiz o polinômio for positivo, depois da raiz ele vai continuar sendo positivo. Já se antes da raiz o polinômio for negativo, depois da raiz continuará sendo negativo. O que eu quero dizer com isso? Que se a multiplicidade é par, se eu substituir qualquer número menor do que a raiz, imagine que eu vou lá e substituo na expressão polinomial. O resultado da conta deu positivo. Se eu substituir a raiz, eu sei que vai dar zero. Agora, eu já sei que depois da raiz, para números maiores que a raiz, também vai ser positivo. Por quê? Porque em torno de raiz com multiplicidade par, não ocorre alternância de sinais. Sim? Imagine que agora eu substituí um número maior do que a raiz e descobri que é negativo o resultado da conta. Eu não preciso substituir o menor, porque se a multiplicidade é par, antes da raiz, o polinômio também será negativo. Tá certo? O que quer dizer isso? Quando eu olho para a expressão polinomial, se a multiplicidade da raiz é ímpar, quer dizer que o polinômio, o gráfico do polinômio, corta o eixo x, passa de um semiplano para o outro. Se ele está acima antes da raiz, ele vai para baixo depois da raiz. Se ele está abaixo antes da raiz, ele vai para cima depois. Isso quando a multiplicidade é ímpar. Já quando a multiplicidade é par, ele tangencia e volta para o mesmo semiplano. Se antes da raiz ele é positivo, na raiz ele vale zero, então ele toca no eixo x, e depois ele continua sendo positivo, volta para o mesmo semiplano. Se ele está abaixo, ele toca e volta para o mesmo semiplano. Você já está acostumado a enxergar isso daí na função do segundo grau. Quando delta é igual a zero e as raízes são iguais, então a raiz tem multiplicidade 2. 2 é par. Ele tangencia o eixo x de concavidade para cima ou a parábola tangencia com concavidade para baixo, isso na função do segundo grau ou função quadrática. Vamos analisar, tá certo, o estudo do sinal de algumas funções. Sim? Olha para a função y igual a 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1 é uma função do primeiro grau. Você sabe esboçar um gráfico e sabe estudar o sinal da função. Mas eu quero que você tente enxergar, tá certo? De acordo com o que nós acabamos de analisar. Vamos lá. O que é a raiz do polinômio 2x menos 1? Resposta. É o número real, meio. Quantas vezes o meio é raiz? Resposta, uma única vez, porque o polinômio do primeiro grau só tem uma raiz. Logo, a multiplicidade da raiz meio é um número ímpar. Então, eu sei que em torno do meio ocorre a alternância de sinais. Exatamente no meio, a expressão vale quanto? Zero. Então, se eu descobrir um sinal, eu descubro outro. E como é que eu faço para descobrir um sinal em um dos intervalos? Eu tenho um hábito.
Eu sei que se eu substituir qualquer número maior do que meio, sempre vai dar o mesmo sinal. Ou se eu substituir qualquer número menor do que meio, vai dar o mesmo sinal para qualquer número que seja menor do que meio. Eu costumo substituir um número bem grande. Eu tenho esse hábito, porque eu não estou interessado no resultado da conta, e sim no sinal dessa conta. Eu costumo substituir um 1000. O 1000 está à direita do meio, tá certo? O que acontecer para o 1000 acontece para todos os números que estão à direita do meio. Então eu venho aqui e substituo x por 1000. 2 vezes 1000 menos 1. Qual é o resultado? Qual o sinal dessa conta? 2 vezes 1000 menos 1. Ora, todo mundo enxerga que 2 vezes 1000 menos 1 dá como resultado um número positivo. Então, à direita do meio, a função vai ser o quê? Positivo. No meio, a função vai valer zero. Logo, como a multiplicidade é ímpar, em torno da raiz ocorre alternância de sinais. Então, para números menores que meio, ou seja, a esquerda do meio, a função será o quê? Negativa. Então, se eu descobrir um único sinal, eu descubro todos os outros. Menos x ao quadrado mais 4. Quais são as raízes da expressão menos x ao quadrado mais 4? Ora, menos x ao quadrado mais 4 será igual a zero se o x for igual a 2 ou menos 2. Então eu escrevo as raízes em ordem crescente. Primeiro o menos 2, depois o 2. No menos 2, o polinômio vai ser zero. No 2, o polinômio vai ser zero, porque raiz do polinômio é o número, ou são os números que tornam o polinômio igual a zero. Quantas vezes o menos 2 é raiz? Uma única, multiplicidade ímpar. Quantas vezes o 2 é raiz? Uma única, multiplicidade ímpar. Ótimo! Eu só preciso agora descobrir um sinal, que eu descubro todos os outros. Como é que eu descubro um sinal? Substituindo um número no lugar da variável. Qual número eu costumo substituir? Resposta, o 1000. Em que intervalo está o 1000? O 1000 está à direita do 2. Então, o que acontecer para o 1000, o que acontece para todos os números que estão à direita do 2. Muito bem. Menos o 1000 elevado ao quadrado mais 4. Veja que o menos não está elevado ao quadrado, só o 1000. Menos o 1000 elevado ao quadrado, 1000 elevado ao quadrado dá 1 milhão, então é menos 1 milhão mais 4. Menos 1 milhão mais 4 dá um resultado negativo. Então, se deu negativo para o 1000, dá negativo para todos os números que estão no mesmo intervalo que o 1000, todos os números que estão à direita do 2. Então, à direita do 2, o polinômio é negativo. Se a multiplicidade do 2 é ímpar, ocorre a alternância de sinais em torno do 2. Logo, entre o menos 2 e o 2, o polinômio será positivo. Ok? Se o menos 2 tiver multiplicidade, como tem, no caso, tem a multiplicidade ímpar, ocorre a alternância de sinais em torno dele. Se a direita do menos 2 é positiva, então a esquerda será o quê? Negativo. Então, se eu substituir qualquer número menor que menos 2, o resultado da conta menos x ao quadrado mais 4 vai ser negativo. Se substituir o menos 2, vai dar zero. Se substituir qualquer número entre menos 2 e 2, o resultado dessa conta será positivo. Se substituir o 2, vai dar zero. E se substituir qualquer número maior do que 2, o resultado da conta será negativo. Ótimo! Olha para essa. Menos x ao cubo mais x. Você percebeu que a expressão tem grau maior do que 2? Ótimo. Então, a gente só consegue encontrar as raízes fatorando. Por quê? Porque não existe fórmula resolutiva, tá certo? Para equações polinomiais de grau maior ou igual a 3. Até que para o terceiro grau, na incompleta, existe, tá certo? Mas nós estamos interessados em outro método para descobrir as raízes, tá certo? De polinômios de grau maior ou igual a 3, certo? O mais comum é o método da fatoração, transformar num produto igual a zero. Aqui é fácil fatorar? Facílimo. Qual o caso de fatoração que tem aqui? Fator comum em evidência. Quem é fator comum? X. Então será igual a x que multiplica menos x ao quadrado mais 1. Ok. Se está fatorado, se é raiz de um fator, é raiz do polinômio inteiro. Então, quem é raiz desse primeiro fator? Do primeiro fator, quem torna o x igual a zero? Resposta, zero. Então, a raiz desse primeiro fator é zero. E quem é a raiz desse segundo fator? Qual o valor de x que torna o menos x ao quadrado mais 1 igual a zero? Tem duas raízes. Quais são elas? O menos 1 e o 1. Então, nós encontramos as três raízes.
O zero é raiz uma única vez, tem multiplicidade ímpar. O menos 1 é raiz uma única vez, multiplicidade ímpar. 1 é raiz uma única vez, tem multiplicidade ímpar. Ótimo! Então vamos colocar as raízes em ordem crescente. Está aqui. Primeiro vem qual raiz? O menos 1. Depois vem o 0 e depois vem o 1. Ótimo! Quando x vale menos 1, esse fator vale 0, então o polinômio inteiro vale 0. Ótimo, para x igual a menos 1, o polinômio vale 0. Para x igual a 0, esse fator vale 0, portanto o polinômio inteiro vale 0. E quando x vale 1, esse segundo fator vale 0, então se esse fator vale 0, o polinômio inteiro valerá 0. Todas as raízes têm multiplicidade ímpar, então em torno de todas elas ocorre alternância de sinais. Muito bem. Eu só preciso descobrir um sinal que eu descubro todos os outros. Qual é o número que eu substituo no lugar do x? Resposta, 1000. 1000 está à direita do 1. O que ocorrer para o 1000 ocorre para todos os números que estão à direita do 1. Ótimo. Substitui o 1000 no lugar do x. Deu um valor positivo. Substitui o 1000 no lugar do x no menos x ao quadrado mais 1. Então é menos o 1000 elevado ao quadrado mais 1. Menos 1 milhão mais 1 deu o quê? Negativo. Então, quando eu substituo 1000 nessa expressão, dá o resultado positivo vezes negativo, negativo. Então, para o 1000, a expressão é negativo. Ímpar, ocorre alternância de sinais, positivo. A raiz 0 tem multiplicidade ímpar, então ocorre alternância de sinais em torno dela, negativo. Ímpar também, positivo. Você viu por que é importante descobrir a multiplicidade? Que se eu descubro um dos sinais, por exemplo, substituindo o 1000, eu descubro o sinal do intervalo que está à direita do 1. Eu descubro todos os outros, porque em torno de raiz com multiplicidade ímpar ocorre a alternância de sinais. Então, veja, se eu substituir nessa expressão menos x ao cubo mais x, qualquer número menor que menos 1, o resultado da conta será positivo. Se eu substituir menos 1, o resultado dessa conta é 0. Se eu substituir qualquer número entre menos 1 e 0, o resultado da conta será negativo. Se eu substituir o 0, o resultado da conta será 0. Se eu substituir qualquer número entre 0 e 1, o resultado da conta será positivo. Se eu substituir 1, o resultado da conta será 0. E se eu substituir qualquer número maior do que 1, o resultado da conta será positivo. Pronto, estudei todo o sinal da função. Agora eu gostaria de estudar o sinal dessa expressão. Primeira coisa, nunca simplifique variável em expressão algébrica. Você só simplifica o que você tem certeza absoluta que é diferente de zero. E no caso da expressão, eu não estou afirmando que alguma coisa está valendo zero. Não falei assim, o x vale zero. Tá certo? Mas por que não pode valer zero? Senão torna o denominador igual a zero. O que eu quero é estudar o sinal dessa expressão. Então, quando você for estudar o sinal de uma expressão algébrica, nunca simplifique variável, por favor. Tá claro? Então, dê uma olhada. A nossa sorte aqui é que, tanto no numerador quanto no denominador, nós já temos todas as expressões fatoradas. Então, fica fácil encontrar as raízes. Olha bem, para tornar o numerador igual a zero, tá certo? Eu vou procurar todas as raízes, tanto do numerador quanto do denominador, ok? Veja, se eu tornar o primeiro fator igual a zero, a expressão inteira do numerador vai ser zero. Se tornar o segundo igual a zero, é garantido que toda a expressão do numerador vai ser zero. Se eu tornar o terceiro fator igual a zero, a expressão do numerador será igual a zero. O mesmo vale para o denominador, então eu tenho que procurar, quando é uma fração, as raízes do numerador e do denominador. Não que o x vai assumir o valor da raiz. É para eu saber quando não existe a expressão. Por isso que é importante encontrar todas as raízes. Olhe bem. Olhe para a expressão x ao quadrado menos 4. Está vendo a expressão x ao quadrado menos 4? Quantas raízes tem essa expressão? Resposta, 2. Quais são essas raízes? Resposta, o 2 e o menos 2. O 2 e o menos 2. Quantas vezes o 2 é raiz? Uma única vez. Multiplicidade do 2, vou colocar um izinho aqui em cima dele. E do menos 2? Ímpar também, uma vez. Quem é a raiz da expressão x elevado à quinta? Qual o número substituído no lugar do x torna o x à quinta igual a zero? Resposta, 0. Quantas vezes? 5 vezes. Então, o 0 é a raiz da expressão x à quinta, 5 vezes. Multiplicidade, ímpar.
Quem é a raiz de x menos 1 elevado ao cubo? Resposta, o 1. O 1 que substituído no lugar do x menos 1 elevado ao cubo, torna essa expressão igual a zero. Só que o 1 é raiz quantas vezes? 3 vezes. Multiplicidade ímpar. Então, você determina a raiz de cada um dos fatores, tanto do numerador quanto do denominador, e descobre qual é a paridade da multiplicidade, se é um número par ou ímpar. Quem é a raiz de x mais 2 elevado à sétima? Resposta, menos 2. Quantas vezes? 7 vezes, portanto, ímpar. Quem é a raiz de x elevado à oitava? Se tornar a base igual a zero, a potência será igual a zero. Então, é o x igual a zero. Quantas vezes? 8 vezes. Então, zero tem multiplicidade par. Quem é a raiz de x mais 1 elevado a 57? Quem torna esse fator igual a zero? X igual a menos 1. Quantas vezes? 57 vezes. Multiplicidade ímpar. Você viu? Quando a expressão algébrica está fatorado o numerador e o denominador, você procura a raiz de cada um dos fatores. Porque quem for raiz de um dos fatores do numerador vai ser raiz do numerador inteiro. Quem for raiz de um dos fatores do denominador vai ser raiz do denominador inteiro. Então você procura as raízes do numerador e do denominador. Ah, mas o denominador não pode valer zero. Isso vai aparecer quando a gente fizer o estudo do sinal. Quer ver? Coloque todas as raízes em ordem crescente. Então, qual é a menor raiz que aparece? É a menos 2. Ela aparece aqui e aqui. Depois vem qual raiz? A menos 1. Ela aparece somente aqui. Depois vem qual raiz? 0. Ela aparece no denominador e no numerador. E depois vem qual raiz? 1. Ela aparece no numerador. E por fim, vem qual raiz? 2. Ela aparece aonde? No numerador. Marcamos todas as raízes? Sim. Agora a gente vai marcar quando a expressão vale zero e quando ela não existe. Vai raiz por raiz. Em algumas raízes a expressão não vale zero, e em outras raízes a expressão não vai existir porque é uma fração. E não existe a fração quando o denominador vale zero. Primeiro, quando x vale menos 2. Você percebeu que quando x vale menos 2, esse fator vale zero? E se esse fator vale zero, então o denominador inteiro vale zero. Então, para x igual a menos 2, não existe essa fração. Sim? Para x igual a menos 1, observe que o menos 1 torna esse fator do denominador igual a zero. Então, a fração também não existe. Porque se esse fator vale zero, o denominador inteiro vale zero. Para x igual a zero, esse fator vale zero, então o denominador inteiro vale zero. Então, para x igual a zero, não existe a fração. Para x igual a 1, o numerador vale zero. Você está vendo? 1 menos 1 dá zero, aí o numerador vale zero. Mas o denominador não vale zero para x igual a 1. Se o numerador for igual a zero e o denominador for diferente de zero, a fração vai valer quanto? Zero. E para x igual a 2? X igual a 2, o numerador vale zero, porque se o x é igual a 2, 2 ao quadrado menos 4 dá zero. Se esse fator vale zero, o numerador inteiro vale zero. E para x igual a 2, o denominador não vai valer zero, que quem torna o denominador igual a zero é o menos 2, o 0 e o menos 1. Então, para x igual a 2, o numerador vale zero e o denominador é diferente de zero, a fração vai ser quanto? Zero. Então, nós percebemos que essa fração não existe quando x é menos 2, quando x é menos 1 e quando x vale zero. E essa fração vale zero quando x vale 1 e quando x vale 2. Agora vamos descobrir a multiplicidade de cada raiz. O menos 2. O menos 2 aparece como raiz no denominador ímpar vezes e no numerador ímpar vezes. Então, o total de vezes é ímpar mais ímpar. E ímpar mais ímpar é par. Então, menos 2 tem multiplicidade par. Você tem que somar as multiplicidades quando aparece no numerador e no denominador. Ou em mais de uma posição, não importa qual seja a posição. Ótimo! Agora vamos ver. O menos 1. O menos 1 aparece no denominador. Quantas vezes? Ímpar vezes. Aparece no numerador? Não. Então, o número total é ímpar. Então, o menos 1 tem multiplicidade ímpar. O zero.
O zero aparece no numerador ímpar vezes e no denominador par vezes. Então, no total, o zero é raiz quantas vezes? Par mais ímpar, ímpar. E o 1? O 1, vejamos, ele aparece no numerador ímpar vezes e no denominador não aparece. Então, ele só aparece no numerador ímpar vezes. E o 2? O 2 aparece somente no numerador. Quantas vezes? Ímpar vezes. Ótimo. Lembre-se, em torno de raízes com multiplicidade ímpar ocorre alternância de sinais. Em torno de raízes com multiplicidade par não ocorre alternância de sinais. Então agora vamos com calma. Eu só preciso descobrir um sinal que eu descubro todos os outros? Sim, todos os outros. Qual o número que eu substituo? O 1000. Onde está o 1000? O 1000 está à direita do 2. O que acontecer para o 1000 acontece para todos os números que estão à direita do 2. Lembre-se, eu não estou interessado no resultado da conta, e só no sinal, tá bem? Então agora me diga, 1000 ao quadrado menos 4. Qual é o sinal da conta 1000 ao quadrado menos 4? Resposta, positivo. Quando eu substituo o 1000 nesse primeiro fator x ao quadrado menos 4, dá uma resposta positiva. 1000 elevado à quinta, qual é a resposta? É o número positivo. 1000 menos 1, positivo, elevado ao cubo, positivo, elevado ao cubo, positivo. Então, o numerador foi positivo, vezes positivo, vezes positivo. Agora, o denominador. 1000 mais 2, qual é o sinal da conta? Positivo, elevado à sétima, positivo. 1000 elevado à oitava, positivo. 1000 mais 1 elevado a 57, o resultado da conta é positivo. Ah, bom, então quando eu substituo o 1000, fica numerador positivo vezes positivo vezes positivo, positivo. Denominador positivo vezes positivo vezes positivo, positivo. Positivo por positivo dá positivo. Então, para o 1000, positivo. Ímpar, ocorre alternância de sinais. Entre 1 e 2 é negativo. Ímpar, ocorre alternância de sinais positivo. Ímpar, ocorre alternância de sinais negativo. Ímpar, ocorre alternância de sinais positivo. Par, não ocorre alternância de sinais positivo. Então, veja, se eu substituir qualquer número menor que menos 2 nessa expressão, o resultado da conta é positivo. Não posso substituir menos 2, porque para menos 2 essa expressão não existe. Se eu substituir qualquer número entre menos 2 e menos 1, o resultado dessa conta é positivo. Se eu substituir o menos 1, não posso. Por quê? Porque não vai existir essa expressão para x igual a menos 1. Se eu substituir qualquer número entre menos 1 e 0, o resultado da conta é negativo. Não posso substituir o zero, porque para x igual a 0, essa expressão não existe. Se eu substituir qualquer número entre 0 e 1, o resultado dessa conta é positivo. Se eu substituir o 1, o resultado dessa conta vale 0. Se eu substituir qualquer número entre 1 e 2, o resultado dessa conta é negativo. Se eu substituir o 2, o resultado dessa conta é 0. E se eu substituir qualquer número maior do que 2, o resultado dessa conta será positivo. Você fala assim, e no que isso aqui me ajuda a resolver a inequação? Imagine que o examinador tivesse pedido para você resolver a seguinte inequação. Resolva a inequação x ao quadrado menos 4 vezes x à quinta vezes x menos 1 elevado ao cubo, dividido por x mais 2 elevado à sétima vezes x à oitava vezes x mais 1 elevado a 57, menor ou igual a zero. Ele quer saber quando essa expressão vai ser menor ou igual a zero? Qual seria o conjunto de solução? Deixa eu ver. Menor que zero entre menos 1 e 0 ou entre 1 e 2. Então, veja, eu vou colocar aqui no canto. Se a inequação fosse, eu chamei essa expressão de m de x, né? Se a inequação fosse m de x menor ou igual a zero. Você está vendo? Qual seria o conjunto de solução? Essa expressão será menor ou igual a zero, deixa eu ver. Ela é negativa entre menos 1 e 0, certo? Então, para menos 1, menor que x, menor que 0. Ela é negativa. E onde mais? Entre 1 e 2. Ou 1 menor que x, menor que 2. Ela é negativa. E 0? Deixa eu ver. No menos 1 não existe, então não inclui menos 1. No 0 não existe, então não inclui o 0. No 1 ele vale 0. Quer saber quando é igual a 0? Sim, então inclui 1. E no 2 ele vale 0. Inclui o 2.
Então, a resolução da inequação x à quarta menos 4 vezes x à quinta vezes x menos 1 elevado ao cubo, dividido por x mais 2 elevado à sétima, vezes x à oitava, vezes x mais 1 elevado a 57, menor ou igual a zero, é justamente esse estudo de sinais. E a solução ela será menor ou igual a zero para 1 menor que x menor do que zero, ou para menos 1 menor que x menor que zero, ou para 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Ok? Essa é a técnica que a gente vai utilizar para resolver as inequações. Tudo bem? Isso fica para o próximo vídeo. Um abraço a todos.